Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23, que diz assim: Do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já ouviu falar em areia movediça? Areia movediça é um lago cheio de areia que, quando uma pessoa cai ali dentro, ela não consegue sair. Quanto mais ela se mexe, mais ela afunda até morrer afogada. O apóstolo Paulo fala da areia movediça que o ser humano pecador se meteu quando abandonou Deus e praticou o pecado. Quanto mais você se envolve com o pecado e com a maldade, mais você afunda neles e acaba morrendo aqui e no inferno. Embora Deus tenha criado o ser humano com a capacidade de escolher o certo e o errado, chamada de livre-arbítrio, embora Deus tenha advertido o ser humano que se ele escolhesse se revoltar contra Deus e fazer a sua própria vontade, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Embora Deus mostre através da criação e da natureza que existe de fato um Deus que criou este mundo perfeito e que, mesmo contaminado com o pecado, funciona maravilhosamente bem, como por exemplo as estações do ano, o ser humano se recusa a reconhecer que existe um Deus todo-poderoso e temer a Deus. Paulo diz assim no texto: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Assim como um relógio não pode existir por acaso, mas precisa ter alguém que o faça, assim a natureza, que funciona como um relógio, grita que existe um Deus que criou e mantém todas as coisas. Paulo diz que aquela pessoa que não reconhece que existe um Deus todo-poderoso, criador e mantenedor do mundo, não tem desculpa de receber a ira e o castigo de Deus neste mundo e no inferno. Quanto mais afastado de Deus os seres humanos estão,
mais cresce o pecado, a maldade e as perversões no mundo. Por isso a humanidade está moralmente arruinada hoje. Todo ser humano sabe lá na sua consciência e no seu coração que existe um Deus e sabe o que é certo e errado segundo a lei de Deus, os 10 mandamentos. Paulo fala que mesmo sabendo tudo isso, o ser humano continua afundando-se no pecado, na maldade e nas perversões da natureza. O resultado disso, Paulo diz assim: do céu Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas. Hoje se fala muito do Deus amoroso, perdoador, que acolhe a todos, mas não se fala muito do Deus justo, que pune o pecado com todo o rigor e castiga todo aquele que vive e pratica o pecado. Lembra, estimado irmão e irmã, o que disse o sábio Salomão em Provérbios 9:10? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. As pessoas não têm mais medo da morte e do inferno eterno. Por falta de temor a Deus e do não reconhecimento da existência de Deus no mundo, as pessoas vivem em pecados. E Paulo diz assim para elas: eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Mesmo aqueles que sabem que existe Deus, não o temem e o trocam por coisas inventadas por eles mesmos. Lembra, por exemplo, quando o povo de Deus saiu do Egito e parou no Monte Sinai? Moisés subiu ao cume do monte e ficou lá 40 dias. E o que fez o povo? O povo fez um bezerro de ouro para adorar como se fosse Deus. Um bezerro de ouro não tem nada a ver, é pura invenção humana. E o povo adorou este bezerro. E hoje? Mudou muita coisa? O ser humano continua trocando a fé e o temor a Deus por crendices, idolatrias, superstições. Desde a queda em pecado, a ira e o castigo eternos de Deus estão sobre a vida dos seres humanos. Ninguém consegue escapar desse triste destino. A grande notícia que a Bíblia nos traz é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para nos libertar do lamaçal do pecado, do diabo e do inferno. Assim como a pessoa não pode sozinha se libertar da areia movediça e precisa de ajuda, o ser humano atolado em pecados precisava de ajuda, e essa ajuda veio em Cristo. Para isso, Jesus precisou sofrer terrivelmente em seu corpo e alma toda a ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que por seu sofrimento e morte na cruz, recebêssemos de presente por graça o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz 1 João 1,7. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa, purifica de todo o pecado. Na fé em Cristo, não precisamos ter medo do castigo de Deus, mas precisamos continuar vivendo na fé e no amor de Deus, revelados a nós na palavra de Deus. Temer a Deus é você levar a sério Deus, sua palavra, oração, igreja, e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a palavra de Deus. Estimado irmão e irmã, o apóstolo Paulo mostra nesses primeiros versículos de Romanos 1
realidades muito sérias que eu, você e todas as pessoas do mundo devemos olhar com respeito e seriedade. Primeira coisa, a ira de Deus está sobre todos os que se afundam na areia movediça do pecado e das maldades, e a ira de Deus é coisa horrível. Segundo, o amor de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus, na boa notícia de salvação pela fé em Cristo. Deus ainda está dando chances para as pessoas repensarem as suas vidas, se arrependerem de seus pecados e voltarem para Deus na fé em Cristo e vivendo uma vida cristã no mundo. A chance acaba quando a pessoa morre ou quando Cristo voltar em glória. Muito interessante é o que o apóstolo Paulo fala no texto de hoje. As pessoas se acham tão inteligentes e capacitadas, mas na verdade são tolas, porque não reconhecem que existe um Deus que vai pedir contas de suas vidas mais cedo ou mais tarde e continuam vivendo em pecados e afastadas de Deus. E o apóstolo Paulo, pelo lado positivo, diz que se os seres humanos se juntarem aos cristãos e darem a Deus a glória devida a Ele, confiarem em Cristo como seu Senhor e Salvador e viverem uma vida cristã, Deus, segundo a sua palavra, dá para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida, a salvação. Deus acolhe, cuida, guia, ampara, protege, abençoa e dá salvação e vida eterna para todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim, que nós continuemos firmes na fé em Cristo, meditando na palavra de Deus, orando, participando de nossas igrejas e vivendo uma vida consagrada a Deus. Fazendo assim, teremos junto de nós não apenas um Deus amoroso, mas teremos um Deus que quer ser chamado por você e por mim de Pai Nosso. Na fé em Cristo somos fortes e vencemos todos os problemas, dificuldades, aflições, porque nós temos um Senhor e Salvador que está no controle de todas as coisas e de nossas vidas. E um dia nós estaremos com Cristo nos céus. O Salmo 96, 4 a 9 diz assim: O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque embora nós sejamos pecadores, o Senhor nos ama tanto. O Senhor perdoa os nossos pecados e nos salva através de Jesus Cristo. Que nós possamos nos alegrar, porque nós temos a fé em Cristo em nossos corações, porque temos a salvação eterna, e que possamos levar o Senhor, a sua palavra, a oração, a igreja a sério. Vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.